silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Amados irmãos, mais uma vez nos encontramos para juntos adorarmos a Deus. Hoje, primeiro domingo do mês de junho, estamos aí finalizando o semestre do ano de 2020, nesse tempo de lutas, mas um tempo também de cuidado de Deus, não tenho dúvida. E eu gostaria que mais uma vez, nesta manhã, nós estivéssemos adorando ao Senhor. Quero aqui agradecer a Deus pelo privilégio que tenho tido de pastorear. Tem sido precioso para mim o chamado do Senhor, apesar das lutas que já enfrentei e continuo enfrentando, mas também a cada dia tem sido recompensado pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Lembro-me quando comecei o ministério e os primeiros passos, quando cheguei em Barra de São João, não sabia nada. E quero dizer que continuo aprendendo.
Mesmo tendo passado 21 anos, ainda preciso aprender muito. Mas eu louvo a Deus pela paciência dos irmãos, o carinho dos irmãos, dessas igrejas que o Senhor tem dado o privilégio de pastorear nesse tempo. Barra de São João, Rocha Leão, e que o Senhor continue nos conduzindo. Agradeço o carinho dos irmãos e tudo que fizeram nessa semana, lembrando esta data marcante, impactante, memorável para mim. Então Deus continue abençoando-nos como igreja. Aqui vai o meu abraço, o meu carinho, em nome da minha família também. Quando os irmãos me abençoam, e a minha família também recebe esse calor dos irmãos, esse carinho dos irmãos. Eu fico muito feliz, porque os meus filhos têm tido o privilégio de caminhar comigo e ver que o ministério tem sido saudável. A minha esposa, de igual modo, tem sido uma fiel guerreira, companheira, amiga no ministério, e tem tido prazer em estar ao meu lado no exercício do ministério há tantos anos. Louvo a Deus por isso. Nesta manhã vamos celebrar ao Senhor com muita alegria e tendo como foco, sem nunca perder o foco, olhando sempre para Cristo. E assim nós vamos iniciar o culto desta manhã, cantando esta canção, Olhando para Cristo. 579 é o hino do cantor cristão que cantaremos agora.
assim devemos prosseguir, olhando sempre para Cristo. E eu quero, nesta hora, ler o Salmo número 125, o verso 1, nos diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Confiar no Senhor, é isso que nos dá segurança, é isso que nos faz prosseguir. Sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós vamos estar orando nesta hora, rendendo graças ao Senhor por esta manhã bendita que Ele nos concede. Eu vou neste momento pedir que a irmã Raíssa esteja fazendo esta oração. Senhor, muito obrigada, meu Deus, por mais um dia que o Senhor concede a nós. Obrigado, meu Pai, porque nós temos a oportunidade de estar na Tua casa, te louvando e te adorando, e estar conectados, ó Deus, com os nossos irmãos. Muito obrigada porque nós temos esse recurso que o Senhor nos deu, nos abençoou, para que nós possamos alcançar a muitos, ó Pai, levando a Tua palavra, levando o Teu amor, Teus louvores. Ó Deus, que os nossos corações estejam voltados para Ti, em culto ao Senhor, aonde nós estivermos. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, nosso culto, que a palavra que o Senhor colocou no coração do pregador chegue ao nosso coração e que pessoas possam ser alcançadas através da Tua palavra. Amém. Muito obrigada pela vida de cada um que está aqui. Obrigado porque o Senhor tem conservado a nossa saúde, a saúde das nossas famílias. Amém. Nós te agradecemos imensamente pelo Teu amor e pela Tua bondade conosco. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, nessa semana a gente pôde rever alguns momentos da igreja em função da comemoração do aniversário de ministério pastoral. E eu quero nesta manhã também aproveitar este momento para que nós sintamos ainda mais a presença dos irmãos envolvidos no culto. E quando nós estávamos reunidos, normalmente, nós tínhamos as nossas participações musicais, que eram momentos bem preciosos no culto ao Senhor. E nesta manhã nós também teremos. E eu quero então nesta hora convidar o irmão para que atentamente louve ao Senhor conosco através desses irmãos que vão cantar. O Senhor disse: desce a casa do oleiro, veja o que ele com o vaso vai fazer. Um vaso lindo fez, mas logo se quebrou. Logo depressa aquele vaso ele amassou. Desce a casa do oleiro, ouça o que vou lhe dizer. Que o vaso quebrado, rachado pelo oleiro e amassado, ele torna a fazer. Vaso quebrado não pode se usar, vaso rachado não pode se encher. Vaso caído precisa levantar, vaso imperfeito precisa refazer. Desce a casa do oleiro, ouça o que vou lhe dizer. Que um vaso quebrado, rachado pelo oleiro e amassado, ele torna a fazer. Um vaso novo desejo me tornar, vaso de honra para uso do Senhor. Ele é oleiro, ele pode me quebrar, mesmo de barro ser um vaso de valor. Desce a casa do oleiro, ouça o que vou lhe dizer. Que o vaso quebrado, rachado, pelo oleiro e amassado, ele torna a fazer. Amém. Bom, após ouvirmos essa preciosa canção, vinda do coração de Deus para o nosso coração, uma mensagem registrada lá em Jeremias capítulo 18, né? Onde há o convite para ir à casa do oleiro.
eu penso que esse é o momento que nós estamos também tendo a oportunidade de irmos à casa do oleiro e pedir que Ele faça de novo e que Ele torne nova todas as coisas na nossa vida, tirando aquilo que não vale, aquilo que é ruim e transformando-nos num novo vaso. Deus continue abençoando os nossos irmãos Alfredo e Dulcineia, e esteja orando por eles, esteja orando por sua família, pela luta que eles têm passado nesse tempo, orando também pela saúde do seu irmão, o Domingos, irmão do Alfredo. Deus abençoe esse querido casal. E como nós estamos vivendo momentos assim de muitas novidades, né, também, eu quero nesta manhã mais uma vez ter a oportunidade de apresentar mais um bebê. Nós fizemos isso há pouco tempo, né, que foi o netinho da irmã Leleia, e hoje nós estaremos também apresentando aqui aos irmãos o Pietro, filho do Rafael e da Luana. Pietro tem chegado a esta família para abençoar esta família, e que alegria nesse tempo de quarentena a família ser presenteada de forma tão graciosa pelo nosso Deus. O Pietro é saudável, é bonito, e nós estaremos orando para que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe os seus pais, dê aos seus pais sabedoria para conduzi-lo. A palavra de Deus diz-nos assim: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E nós esperamos verdadeiramente que este seja um compromisso assumido pelos pais, por Rafael, por Luana, de conduzir o Pietro no caminho do Senhor, e melhor, não apenas conduzir o filho, mas ir com ele, andar com ele no caminho do Senhor. Que esta família seja ricamente abençoada pelo Senhor. Nós vamos estar orando, consagrando ao Senhor este menino e pedindo ao Senhor que ele tenha dias abençoadores. Senhor Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Rendemos-te graças, ó Deus, pela vida deste menino, pela chegada do Pietro a esta família. Pedimos pelos seus pais, o Rafael, a Luana, que o Senhor conceda a este casal sabedoria da tua palavra para estar instruindo devidamente o Pietro no caminho do Senhor, conforme a tua palavra nos orienta. Quero pedir, ó Deus, que o Pietro cresça de forma saudável e também, ó Deus, tenha um futuro brilhante como servo do Senhor. Cuide, ó Deus, para que todo o caminhar do Pietro seja um caminhar conduzido por tuas mãos. Ó Deus, pedimos por toda a sua família. Pedimos, ó Deus, que a família também possa reconhecer e sentir a necessidade de andar nos caminhos do Senhor. Nós te pedimos com gratidão que o Senhor continue abençoando este lar, no nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento nós vamos continuar louvando a Deus e cantaremos alguns cânticos. Cantaremos primeiro um cântico que diz: há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Louvaremos ao Senhor com esse cântico animado, que você possa ir na sua casa louvar a Deus conosco. Todo-Poderoso, há um rio que corre
Louvado seja o Senhor. Cantaremos uma outra canção, que é uma oração, que também nos convida a estarmos adorando ao Senhor, render a Ti a adoração e derramar o meu ser. É o que o meu coração anseia, deseja toda manhã. Nós vamos louvar o Senhor com essa canção. Amados irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra nesta manhã no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. Será o texto base para a nossa reflexão desta manhã. Ezequiel 47, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos fala assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas
ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegar estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar, grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém. Queridos, o que eu quero pensar nesta manhã, ao ler esse texto, o que esta palavra trouxe ao meu coração para compartilhar com o amado nesta manhã? Eu pensei no refrigério, o refrigério que você precisa. Eu lembro, quando eu falo a palavra refrigério, logo me vem à mente o salmo mais conhecido da Bíblia, o salmo número 23. O salmo número 23, no versículo 3, o salmista declara assim: refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Eis aí o nosso anseio, ter a alma refrigerada, num tempo de tanta quentura, vamos dizer assim, de tanta dificuldade que estamos vivenciando. Como anseio ter a alma refrigerada. O salmista declarou dessa forma. E aí, eu lembrei de outro texto, que compartilho com os irmãos, está lá em Atos capítulo 3, versículo 19 e 20, naquele texto, assim está registrado: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor. E aqui, se anteriormente a gente percebe que é o nosso anseio, aqui nesse segundo texto que apresento, percebo que há uma convocação. Olha só, eis aí a convocação: arrependimento e conversão, mudança, para que seja o quê? Cancelado os pecados, e assim sendo, há de vir tempo de refrigério da parte do Senhor. Ao ler o texto de Ezequiel, eu vejo a proposta de Deus. A proposta de Deus inserida lá no tempo de Ezequiel, e que ainda vem ao nosso encontro nesse tempo como uma mensagem tão profética e profunda para o nosso crescimento espiritual. Então, o texto de Ezequiel, ele na verdade é uma profecia apontando para o Messias, uma profecia messiânica. Mas também eu quero aplicar nesta manhã para encontrar conforto e consolação para a vida atribulada nesses dias difíceis que passamos. Então, olhar para esse texto e perceber que nele o Senhor faz uma proposta, nele o Senhor traz um ensino, nele o Senhor traz uma orientação para que também experimentemos de refrigério em tempos tão turvos que temos vivido. A sua experiência nesse tempo pode ser semelhante à de alguns personagens da palavra de Deus. Aliás, eu fico sempre pensando que neste tempo nós estamos vivendo a história que muitos personagens no passado vivenciaram. Nós contamos muito história, nós gostamos de contar a história, nós gostamos de lembrar dos fatos ocorridos no passado, mas olharmos para este tempo e visualizarmos também as experiências dos personagens da palavra de Deus, a gente agora sente vivendo esse momento, e aí eu começo a pensar no primeiro do povo andando no deserto, o povo de Deus, o povo de Israel caminhando pelo deserto.
Quando nós lemos lá no livro de Números, no capítulo 20, nós vemos que há um momento em que o povo começa a reclamar com Moisés, com Arão, e dizendo assim: não tem água, nós estamos com sede, tiraram-nos do Egito para que morrêssemos de sede nessa peregrinação. Povo blasfemo, né, ingrato. Deus já tinha operado de forma tão grandiosa em vários momentos, e agora mais uma vez eles vão confrontar o líder, vão confrontar a Moisés, vão confrontar a Arão, vão colocá-los em dificuldade e ainda vão blasfemar contra Deus. Ai, gente, como nós nos perdemos muitas vezes na nossa caminhada, buscando sempre dificuldades e trazendo dificuldades na nossa experiência, porque nós não sabemos aguardar e esperar no Senhor. O povo ali, que já havia experimentado tantas bênçãos, agora reclamavam. E o povo de Israel viveu assim muito tempo no deserto, reclamando de Deus. Poderíamos aqui pensar no salmista Davi, que também, lá no Salmo número 42, ele faz uma declaração conhecidíssima, que nós sempre repetimos: como anseia, como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei eu novamente perante a face de Deus? Quando irei e me verei perante a face de Deus? O salmista estava também, na sua experiência, ansiando, suspirando por momentos mais tranquilos, por momentos de proximidade de Deus. Estava sedento, estava necessitado de ver a face de Deus em meio aos dias turbados que estava vivendo. Pensar lá no Novo Testamento, na mulher samaritana, aquela que teve aquele encontro com Jesus. Ela ia ao poço para buscar a água, e lá registrado está em João capítulo 4, e no verso 13 e 14, a palavra vai nos dizer assim, quando Jesus, em diálogo com aquela mulher, ele fala assim: olha, quem beber desta água que você veio buscar, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ah, gente, quanto tempo o Senhor vem oferecendo desta água? Há quanto tempo temos sido noticiados dessa preciosidade que é a água que vem do Senhor, a água da vida? Mas nós temos visto e acompanhamos a trajetória da humanidade e percebemos que eles têm rejeitado a fonte inesgotável do Senhor. A humanidade tem preferido beber a água contaminada, a água poluída, tem preferido trilhar os caminhos áridos da existência. Sem dúvida, existem alguns momentos na vida que nós precisamos do refrigério celestial. Certo estou que este momento, este contexto que nós estamos vivendo, é um contexto em que todos nós estamos desejando desse refrigério celestial. Olhamos para o alto, olhamos para cima e desejamos e perguntamos: Senhor, desejamos dele, esperamos nele, ansiamos por ele. Falando de personagem bíblico, a gente não pode esquecer de Elias. Elias, que esteve ali na caverna. Elias, ele sai da caverna e ele tem uma experiência também com o Senhor. A gente vai aprender que esses homens, essas pessoas, passaram por momentos difíceis na sua trajetória, na sua experiência, mas eles aprenderam e eles venceram. Poderíamos aqui também lembrar dos amigos de Daniel, que enfrentaram a fornalha, mas venceram. Poderíamos também citar Paulo, o grande bandeirante do Evangelho, que suporta muitas provações, duras provações, o que nos leva a entender que o crente passa muitas vezes pelos vales, mas tem sempre a presença marcante do Senhor. Na experiência de Paulo, há um momento em que ele ora a Deus repetidas vezes, e ele disse que ele pedia ao Senhor que tirasse, que livrasse dele daquele espinho que tanto o incomodava. Paulo suportou, porque ele ouviu a voz do Senhor dizendo: a minha graça te basta.
Meus queridos, o que o Senhor quer nos dizer nesse tempo? Que mensagem precisamos apropriarmos nesse tempo? É a mensagem de que precisamos permanecer firmes, mesmo em condições adversas. As condições não são favoráveis, elas não estão fáceis, elas não estão favoráveis no nosso tempo, mas a orientação do Senhor para nós, permaneça firme. Hoje, nós estamos vivendo esse tempo. As lutas, as pressões que os irmãos do passado viveram, nós também vivemos, e agora nós estamos sendo encorajados por eles que venceram, a vencermos também. Recebemos da palavra de Deus essas experiências que vêm nos encorajar a permanecermos, a continuarmos. Eles, por permanecerem, eles tiveram grandes milagres diante deles. Eles viram o mar se abrir, eles viram a tempestade cessar, eles viram a fornalha esfriar, eles viram o pão se multiplicar. E nós, de igual modo, iremos, eu não tenho dúvida, vivenciar os nossos milagres. E eu preciso dizer que nós já estamos vivenciando tais milagres. Talvez a gente fica um tanto perdido ao olhar para a situação e começamos a pontuar as enfermidades, começamos a pontuar as coisas negativas e esquecemos do até aqui nos ajudou o Senhor que tem tido cuidado, que tem apresentado a sua provisão, que tem sido presente na nossa caminhada, na nossa trajetória. Aproprie-se, meu querido, da palavra de Jesus. Jesus falou-nos assim: eis que eu estarei convosco todos os dias. O Senhor está conosco. Diz bem a palavra, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero então, nesta manhã, lhe encorajar a permanecer firme, a caminhar, a confiar, a sorrir, sempre andando, avançando naquilo que o Senhor tem proposto, olhando sempre para frente, olhando sempre para o alvo. Eu quero nesta manhã olhar para esse texto e propor alguns destaques. E o primeiro destaque que eu quero fazer é o seguinte: o refrigério que você precisa vem da parte de Deus. Quando olhamos o versículo 1 e 2 que lemos, a gente percebe de forma muito nítida aí: o homem me fez voltar à entrada do templo, eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Aqui nós vemos apresentado a figura do templo e do altar. O templo e o altar. E o que isso significa? O templo e o altar são símbolos da presença de Deus. E é na presença de Deus, é de lá que brotam as águas. É de lá que Deus faz brotar, é de lá que Deus abre as portas, e é de lá que vem o alento. É da presença de Deus que nós encontramos o alento para a nossa alma, o alívio para a nossa alma, o alívio para as situações diversas que temos enfrentado. Aliás, o nosso Deus vem ao nosso encontro em todas as circunstâncias da vida. Ele está sempre presente. Então, o refrigério, amado, que você precisa, vem da parte de Deus. Se vem da parte de Deus, esteja certo que virá o melhor no tempo oportuno, na hora exata, e você será abençoado. Então, o refrigério que eu necessito, que você necessita, vem da parte de Deus. Essa é a primeira coisa que eu destaco. Mas há uma segunda coisa que o texto também vai nos dizer. O refrigério, este refrigério, ele aprofunda a nossa fé. Ele precisa aprofundar a nossa fé. Não basta ter um refrigério, não basta ter um alívio, se este alívio não servir para que eu me firme mais no Senhor, para que eu esteja mais comprometido com o Senhor. O Senhor quer te conduzir a uma intimidade profunda. Lembra do canto que cantamos nesta manhã? Leva-nos além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Será que esta é a nossa oração? Será que essa estava sendo a sua oração?
Será que essa tem sido a oração do povo nesse tempo, de desejar uma intimidade mais profunda com o Senhor? Querido, o Senhor quer te conduzir a uma intimidade profunda com Ele, uma intimidade que inunde o seu ser e você tenha força para prosseguir. O Senhor também propõe que nós tenhamos novas e intensas e profundas experiências com Ele, coisas que certamente você já não vinha experimentando. Se você olhar para a sua trajetória e fazer um exame introspectivo, talvez você conclua que há muito tempo você já não vinha tendo uma intimidade com Deus. Há muito tempo você já não estava vivendo a sua vida devocional como deveria. Há muito tempo você não estava valorizando a palavra de Deus como precisava. E ainda que você estivesse nadando, ainda que você estivesse fazendo, ainda que você estivesse realizando, você estava remando contra a maré, correndo o sério risco de morrer na praia. Aliás, a gente viveu um momento em que as pessoas estavam assim, sobrecarregadas, tensas, correndo todos os dias, um ativismo total, tomando conta de toda a família, ninguém tinha tempo para nada. Aliás, a nossa casa tinha virado apenas um dormitório, porque nós não tínhamos mais momento nenhum em comum com aqueles que estão na nossa casa, muito menos com Deus. Então, queridos, eu destaco que o Senhor, Ele promove esse momento para nós com uma proposta muito sublime, muito saudável, se é que você consegue enxergar, visualizar desta forma. Aqui o texto fala-nos de abundância das águas. E a abundância das águas relatadas aqui no texto, elas vêm representar as incomparáveis bênçãos que vêm do Deus Todo-Poderoso. As águas sagradas, aqui relatadas, elas se apresentam como águas miraculosas e transformam tudo que toca. Olha só, por onde o rio passa, a bênção vai passando e a experiência vai sendo dada e novas coisas vão acontecendo. Queridos, não há outra finalidade do Senhor para as nossas vidas, a não ser estreitar cada vez mais os nossos laços de comunhão com Ele, laços esses que estavam se perdendo. Permita-me repetir, permita-me dizer isso, esses laços estavam sendo quebrados por muitas coisas, esses laços estavam sendo desfeitos por coisas banais, por coisas sem sentido, por coisas sem valor. Nós estávamos perdidos no emaranhado desse mundo. E agora o Senhor nos traz para perto, o Senhor nos traz de volta. Perceba bem, no ritmo que estávamos, como seria difícil entender isso, como seria difícil chegar à conclusão da comunhão com Deus. Por mais que você ouvisse acerca disso, por mais que você participasse das celebrações dominicais, mas ainda assim, você ainda não estava entendendo, porque o ritmo acelerado, frenético do dia a dia, não permitia. Era uma imposição, era uma pressão externa, e na inquietação do seu interior, de ter e mais ter, você ia se perdendo, ia perecendo à margem do imenso rio. Ou seja, o Senhor tinha propostas maravilhosas, como sempre teve para todos nós, desde a eternidade. Mas nós fomos nos perdendo, acumulando tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome. Mas nesse tempo, eu percebo que nós estamos aprendendo que podemos viver de modo muito simples e muito melhor na intimidade com o nosso Senhor. Nós estamos aprendendo isso. Aliás, nós estamos descobrindo o que a palavra há muito nos dizia. A palavra sempre nos disse que nós fomos criados para a comunhão e fomos feitos para o louvor da glória de Deus. E hoje, recomeçando, à medida das nossas necessidades, o Senhor vai nos levando à maturidade espiritual. O refrigério divino vem. E Ele vem não apenas para nos consolar,
se você está aguardando o refrigério divino apenas para ter um consolo na sua vida, você vai voltar à situação anterior. Mas se você espera o refrigério divino para produzir crescimento, você estará extraindo melhor. Aliás, é esse momento que o Senhor está proporcionando para nós. A palavra, ela é comparada à água da vida. E nós temos aprendido que, saciando a nossa sede nesta fonte, preparado nós estaremos para combater todos os males que vierem em nossa direção. Por quê? Porque esta água traz cura, essa água abre portas e esta água promove mudança. A palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor, do seu interior fluirá rios de água viva. Mas ainda o texto vai nos mostrar uma terceira coisa. Esse refrigério, ele precisa promover mudança. Eu falei de mudança agora há pouco, mas agora vou dar uma ênfase maior. Esse refrigério promove mudança e precisa promover mudança em sua vida, porque o texto nos mostra, nos versículos 6 a 12, o seguinte: por onde o rio passa, tudo é transformado. Onde passa o rio de Deus, verdadeiro refrigério acontece. Onde passa o rio de Deus, a morte foge e tudo gera vida. E nesse tempo, nós estamos sendo chamados à mudança. Na verdade, nós não escolhemos passar por esse momento. Nenhum de nós planejava viver o que estamos vivendo agora. Aliás, não estava escrito no planejamento que nós fizemos no início do ano. Não estava escrito, nós não imaginávamos isso. Quantas coisas que nós precisamos mudar. Aliás, o mundo parou. O mundo precisou mudar. Não há ninguém com o maior poder aquisitivo que conseguiu permanecer naquilo que havia planejado. Não tem. Então, neste tempo, nós somos chamados à mudança. Nós não escolhemos, mas uma coisa eu estou certo e compartilho com você: o Senhor tem nos direcionado. Em tudo isso eu tenho visto graça, em tudo isso eu tenho visto misericórdia, em tudo isso eu tenho percebido a abundante graça de Deus sobre nós. Temos a oportunidade de recomeçar. Nós temos a oportunidade de, nesse tempo, buscar fazermos diferença, buscar a diferença, buscar a mudança em nossa maneira de pensar, buscar a mudança em nossa maneira de viver, buscar a mudança em nossa maneira de relacionar com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas que estão à nossa volta, até mesmo com os nossos vizinhos. Nós estamos tendo a oportunidade de refletir mais em nossos sentimentos, em nossa compreensão acerca de Deus, em nossa compreensão acerca dos outros e em nossa compreensão até mesmo acerca de nós mesmos. Talvez tenha muita gente que está se descobrindo agora. Talvez tenha muita gente que esteja se conhecendo agora, porque ele surge num contexto tão alvoroçado, que ele ainda nem se dava conta, não conseguia se dar conta de quem ele verdadeiramente era. Mas agora o Senhor permite que nós tenhamos uma oportunidade de recomeçar, de reestruturar e de reconstruir. As águas do templo, que o texto aqui cita, provocaram a purificação do Mar Morto. E o Mar Morto, ele é conhecido pelo alto índice de salinidade. O sal lá é tão intenso que você não consegue afundar naquela água. Tamanha salinidade. Se cair uma gota na sua vista, você precisa lavar imediatamente, porque arde muito. É prejudicial. Mas agora o Senhor está mostrando algo novo. Naquele lugar onde está decretado a morte, com a presença de Deus a vida começa a ser gerada. Novas coisas começam a acontecer, há uma restauração no ambiente, há uma restauração no cenário. Versículo 10 fala isso: e a terra começa a produzir frutos, há uma fertilização da terra. E sabe o que isso me ensina? Que nada ficou como antes. Gente, esta conclusão nós chegaremos já, se é que já não chegamos. Nada será como antes. Muito aprendizado. Aproveitarmos esse tempo para aprendermos é o melhor que temos a fazer.
Muito aprendizado nós estamos tendo nesse tempo para fazermos novas coisas na nossa caminhada. E é justamente isso que ocorre quando nós entregamos a nossa vida ao inteiro cuidado do Senhor. Nós experimentamos de tempos novos, de tempo de refrigério. Por isso, meu amado, aproveite essa oportunidade que você está tendo e faça um concerto. Faça um concerto com Deus, em primeiro lugar. Faça um concerto na sua vida. Entronize o Senhor verdadeiramente no centro do seu viver, e você logo perceberá a mudança na sua vida, na sua saúde física, na sua saúde emocional e na sua saúde espiritual. Sabe por quê? Porque Deus vai tomar conta da sua alma, Deus vai tomar conta de todo o seu ser. É isso que esse refrigério quer promover para nós nesse tempo. Mas eu caminho para o final dizendo o seguinte: esse refrigério do Senhor, ele quer frutificar na nossa vida. Olhando o versículo 12, a expressão bela destacada aí: junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem falhará o seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Eu não tenho dúvida alguma que, se você deixar as águas vindas de Deus chegarem em sua vida, você produzirá muito fruto. Sua vida deixará de ser deserta, sua vida deixará de ser seca e se tornará fértil. Quantas pessoas estavam vivendo em tamanha sequidão, mas agora, ao refletir, ao se tratar, ao olhar para o alto, ao olhar para o céu, ao olhar para a palavra, ao buscar alimento para a sua alma, estão tendo a vida renovada. E aqui o Senhor fala de novos frutos. O que significam esses frutos? Comida, remédio. Olha aí, é o que está destacado aí. As águas vindas de Deus geram novos frutos, geram frutos saudáveis, gera remédio, gera cura. Sua vida precisa produzir, querido. A sua vida precisa produzir frutos dignos, frutos que redundarão em mais e mais vidas para o louvor da glória de Deus. Você poderá ser nesse tempo uma bênção. Você tem a oportunidade nesse tempo de preparar o terreno do seu coração e começar a abrigar nele a semente da palavra de Deus, que depois de estar presente na sua vida, poderá produzir através na vida de outros, poderá produzir vida na vida de outras pessoas. E eu estou certo que, cheio dessa palavra, repleto do conhecimento de Deus, dos seus lábios, muito louvor, dos seus lábios, muito e muitos frutos abençoadores hão de sair. Você pode, nesse tempo, em nome de Jesus, ser um instrumento valioso de cura para a sua casa, de cura para a sua família, de cura para esta nação. A cura para a nação não está nas mãos de quem está sentado na cadeira que for eleito para tal. A cura da nação está na sua vida, na sua alma, no seu entendimento, na sua consciência de prostrar-se humildemente debaixo da potente mão de Deus e reconhecer que dele virá o refrigério para a sua vida, e refrigerado pelo Senhor, você abençoará as pessoas à sua volta. Eu quero concluir dizendo o seguinte: olhando para esse texto, nós concluímos que precisamos do refrigério que vem de Deus. Precisamos desse refrigério como Elias, que estava na caverna, no momento em que ele pedia a morte. Ele recebe a visita do Senhor e uma brisa vem ao seu encontro, uma brisa suave, um leve sopro vem e ameniza o seu cansaço e traz renovo para uma nova jornada. Sabe o que eu quero destacar? O Senhor está
te suprindo. O Senhor está nos suprindo neste tempo para uma jornada muito maior. Por isso, estejam prontos, esteja firme. É momento de se firmar mesmo no Senhor. E conforme diz Provérbios, capítulo 3, versículo 8, estes conselhos darão a você saúde para o corpo, refrigério para os ossos. O refrigério que você precisa é Jesus. E somente Ele vem de Deus. Somente Ele aprofunda a sua fé. Somente Ele traz mudança para a sua vida e para a sua história. Somente nele produziremos frutos. Que Deus possa abençoá-lo, querido, em nome de Jesus, você e toda a sua casa. Deus te abençoe.
és a nossa fonte inesgotável. Queremos, ó Deus, agradecer-te porque nesse tempo podemos beber dessa fonte clara, limpa, que vem do Senhor, que inunda o nosso interior, enche o nosso ser do teu poder e da tua unção. Muito obrigado, Pai. Pedimos mais uma vez, visite os nossos irmãos e que todos, ó Deus, possam estar indo à fonte de água viva que é o Senhor. Que não haja, ó Deus, perda de tempo, mas haja, ó Deus, diligência, busca constante, para que, saciados no Senhor e pelo Senhor, possamos vencer e prosseguir. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da